Ou seja, na verdade, eu vou ver a atividade elétrica, como é que essa atividade elétrica ela é gerada. E essa atividade elétrica ela pode acontecer em vários tecidos. Nós mostramos aqui o registro da atividade elétrica no coração. Mas nós vamos falar hoje a atividade elétrica, em especial no tecido nervoso. Ok? Então, eu queria, inicialmente, chamar a atenção de vocês que lá no Coursera existem 3 cursos interessantes sobre neurofisiologia. Né? Esses cursos eles são gratuitos. Né? Um deles se chama Medical Neuroscience, do Leonardo White. É um curso bastante interessante. Ele é básico, mas ele sempre tem uma interação com as questões clínicas. Tem esse curso do professor Lester, da Califórnia, que é Drugs and the Brain. É um curso também muito bom. É um curso que, embora ele seja direcionado à psicofarmacologia, mas é um curso que tem muita coisa de neurofisiologia e vale a pena ver as aulas do Lester, que é um grande pesquisador. E o terceiro curso que eu sugiro é esse, é o Understand the Brain, The Neurobiology of Everyday Life. Também aqui é um curso bastante interessante, é um curso de neurobiologia, diferente aqui desse primeiro, que enquanto as relações ou as explicações aqui que o White faz para explicar os fenômenos neurofisiológicos, ele utiliza exemplos da clínica, da medicina. Aqui o Mason vai utilizar principalmente exemplos da área do dia a dia, como o cheiro de alguma coisa, o movimento, certo? Então, esses são uns cursos bastante interessantes que vale a pena assistir. Eles estão disponíveis, são de graça. Então, para bioeletrogênese, eu queria comentar com vocês inicialmente a parte do contexto histórico. Então, aqui está o Luiz Galvani. O Luiz Galvani foi um grande cientista italiano. Tá? E aqui é novamente ele. Isso aqui é uma foto numa praça lá em Bolonha. Ele nasceu e morreu em Bolonha, lá no século XVIII. Tá? E aqui é uma praça onde tem uma homenagem a ele, tem essa estátua, lá em Bolonha. Isso aqui representa ele um livro, ele lendo o livro. E o que é que o Luiz Galvani fez? Na verdade, o Luiz Galvani ele relata que ele estudava, ele era médico, físico, também inventor, e o que o Luiz Galvani já tinha estudado muito a parte de eletricidade, como eletricidade como um físico. E ele estudava muito a formação de bateria, eletrólise e tal, e etc. E ele observou nos mercados, lá na Itália, lá em Bolonha, em que, na verdade, se comia muito rã na época lá, e o que ele observava é que aqui, as rãs, quando estavam pendurados em arames, durante a época de chuva, que trovejava, relampeava, e toda vez que tinha um trovão, um relâmpago, ele percebia que havia movimentos espontâneos aqui nas pernas de rãs que estavam penduradas em arames, expostas no mercado para vender. Então, ele começou a se questionar se não havia, se o material biológico não conduzia eletricidade. E é isso aqui representa os experimentos dele. Então, veja, isso aqui é um arco metálico em que ele eletrificava esse arco metálico e colocava então ele acumulava carga nesse arco metálico, colocava aqui numa extremidade, aqui eu tenho toda a parte muscular e aqui eu tenho um nervo, que é o nervo que está inervando isso aqui. E aí quando ele triscava aqui a parte nesse nervo, havia uma contração dessa perna. E o que ele observava é que isso dependia exatamente
qual nervo estava relacionado a uma perna, o outro nervo estava relacionado a outra perna. Não era simplesmente uma condução generalizada pelo tecido biológico, mas que quando ele fazia, né, colocava no nervo especificamente, era a perna que fazia e fazia aquele movimento. Se ele colocava em outra região, né, fazia um movimento geral, mas o movimento de contração, que na verdade é exatamente esse aqui, né, ou seja, de que ele está fazendo a flexão aqui no membro, né, esse movimento característico de flexão, ele só acontecia quando ele colocava, né, uma das extremidades no nervo que estava ligado a essa parte muscular. Daí, então, né, o Luiz Galvani foi o primeiro a colocar, a propor, né, que esse tecido, né, ele era um tecido especificamente condutor. E se ele era um tecido para conduzir eletricidade, com certeza esse tecido também, né, ou seja, essa eletricidade também era gerada internamente. Ele não sabia, mas aí ele já propôs isso. Isso foi sendo demonstrado por muito tempo, tal, e aí até que isso foi confirmado. Já na década de 20, esse neurologista alemão, Hans Berg, ele inventou esse aparelho, que então, hoje nós utilizamos, que é um eletroencefalograma. Esse aqui é o aparelho, né, usado pelo Hans Berg, né, lá na década de 20. Esse aqui é ele no laboratório. Esse aqui é o artigo, o trabalho publicado. E que o Hans Berg fez foi, né, estudar, né, a atividade elétrica no cérebro. Então, já se sabia na época que essa atividade que se propaga, essa atividade, essa eletricidade que se propaga pelos nervos, chega até um músculo, faz o músculo contrair, ela vem lá do cérebro. Ela é produzida no cérebro e continua. E vai sendo produzida por cada grupo celular. E aí o que já se tinha feito estudo que quando você estimula, por exemplo, determinadas áreas, né, no córtex cerebral, você pode provocar determinados tipos de contrações musculares. E o que o Hans Berg fez, então, foi, será se eu colocar um eletrodo no couro cabeludo de uma pessoa, não necessariamente dentro do cérebro, mas no couro cabeludo, é possível detectar atividade? E foi isso que ele fez. Então, na verdade, aqui eu tenho um registro, né, do Hans Berg, isso aqui é o registro da atividade elétrica do córtex, com eletrodo no couro cabeludo. Esse aqui é apenas um registro artificial. Veja que aqui eu estou marcando constantemente. Tá? Então, isso aqui não é uma atividade elétrica do córtex, isso aqui é apenas de um metrômetro que está ativando. Esse metrômetro aqui ele está com atividade, né, de aproximadamente 10 Hz. E que aqui, o que a gente tem aqui nessa coisa é bastante interessante. Então, nessa primeira fase aqui, né, do registro, a pessoa está com os olhos fechados, aqui ele abre o olho e fecha o olho de novo. Se vocês perceberem, né, a amplitude do sinal aqui ela é maior e a frequência é menor. Aqui a amplitude cai e a frequência aumenta. Então, quando ele está com o olho fechado, a amplitude do registro do sinal do córtex era maior e uma frequência menor, ou seja, como se estivesse mais lento. Ele abre o olho, essa amplitude cai, né, e a frequência aumenta em muito. Novamente, fechou o olho. E aí, então, o Hans Berg chamou essa fase aqui de olho fechado de ritmo alfa e essa aqui de ritmo beta, certo? Então, isso aqui é alfa, isso aqui é beta. Então, fica, quando você fecha o olho, você tem uma atividade elétrica mais lenta, de alta amplitude, baixa frequência, e essa frequência é de aproximadamente entre 8 a 12 Hz. E quando abre o olho, a frequência aumenta, vai lá para cima de 20 Hz, e a amplitude fica pequena, então ele chamou isso de beta. Então, ainda hoje, a gente chama isso de onda alfa e ondas betas, né, em homenagem à denominação que o Hans Berg fez lá nos anos 20. Mas como é essa eletrofisiologia hoje moderna? Porque a descoberta do Hans Berg, né, a invenção dele, né, do eletroencefalograma, foi muito importante.
Hoje a gente usa muito eletrofisiologia na medicina, na neurologia, né, específica. A atividade elétrica, né, que é gerada e que a gente pode, inclusive, manipular e entender o que ocorre, ela é fundamental. A gente, por causa, né, das condições especiais, nós não vamos ter nossa aula prática, né, sobre eletroencefalografia, mas, conforme sejam as condições, no próximo semestre, a gente vai fazer um curso de extensão, né, para que vocês possam, né, aprender a fazer um eletroencefalograma, a ver na prática como é que é um eletroencefalograma. Então, o que é que hoje, em termos modernos, a gente usa para olhar a atividade elétrica do nosso cérebro? Então, um dos registros importantes é aquilo que nós chamamos de polissonografia. Né? Poli significa vários, sono, durante o sono, grafia, que é o registro desses gráficos. Então, isso aqui é uma pessoa, é uma voluntária, na verdade, isso aqui era uma estudante de fisioterapia aqui da UFRN, hoje ela é professora de fisioterapia lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela aqui está submetida, né, ao exame. Então, aqui eu tenho vários eletrodos, inclusive aqui na face, isso aqui é eletrodo para fazer registro do olho, aqui é eletrodo para ver a atividade elétrica do músculo, e está cheio de eletrodo aqui no couro cabeludo para fazer o registro. A gente também tem aqui essa cinta para ver o movimento torácico, e isso aqui a gente registra ao longo da noite. Nós vamos ter uma aula sobre sono e eu vou explicar mais na frente os detalhes disso. Então, assim, a gente está registrando a atividade elétrica do córtex cerebral, do músculo, atividade elétrica cardíaca, tudo isso, né, é fundamental para a gente avaliar. Então, isso aqui é como a gente vê o registro de exame. Esses 4 primeiros canais aqui, isso aqui é atividade cortical, isso aqui é durante o sono, né? Então, isso aqui, essa garota, que é a Paula, né? Ela está em sono de ondas lentas, ela está em sono profundo. Isso aqui tem a duração de aproximadamente 30 minutos. Isso aqui é a atividade elétrica do olho, mas isso aqui não, essas Professor, ondas aqui. perdão. Diga. O senhor pode marcar, por favor, onde o senhor está falando? Porque eu não consigo ver seu mouse. Eu só consigo ver quando há uma marcação, aquela vermelha, Ah, sabe? tá bom, obrigado, obrigado. Nada. Então, veja, olha, aqui, ó, eu tenho nessa primeira parte aqui os eletrodos que estão relacionados a registro da atividade elétrica cortical. Nessa primeira linha aqui, tá, é os eletrodos da região frontal, da região central e da região occipital, ok? Aqui é do movimento ocular dos olhos. Sendo que esse movimento ocular, essas oscilações que a gente tem de movimento ocular, elas não são provocadas pelo movimento dos olhos, mas sim são contaminações da atividade elétrica que estão acontecendo lá na região frontal, né, e região central. Como os eletrodos estão próximos, por isso que ele fica contaminado. Então, não há movimento dos olhos. Então, veja que aqui essas ondas elas são bastante amplas, muito de amplitude muito grande. Por isso que a gente chama que esse aqui eu estou durante o sono de ondas lentas, ou estágio N3. Aqui também ó, tem atividade, nessa linha aqui, tem atividade elétrica cardíaca, aqui é a frequência cardíaca, aqui é a atividade muscular e aqui é a respiração. Tá? Então, veja como a pessoa está respirando. Então, isso é fundamental para a gente ver os sinais vitais de uma pessoa que tem uma determinada queixa, a gente faz esse estudo ao longo de uma noite. Ok? A outra coisa de métodos modernos que a gente usa, né, na eletrofisiologia, a gente pode usar poucos eletrodos, mas a gente pode usar vários eletrodos. Então, aqui, veja, isso aqui é um paciente, né, ele está aqui para ser submetido a um exame, né, esse paciente aqui, tá? Está aqui para submeter a um exame, que ele tem vários eletrodos aqui na cabeça dele, certo? Aqui ele tem vários eletrodos, estão ligados. Aqui, novamente, eu tenho um outro, né, mostrando, né, os exames, isso aqui de uma criança. Aqui, essa criança, inclusive, ela está aqui, se vocês perceberem, ela tem uma touca na cabeça para fixar melhor os eletrodos. Então, isso né, em todos esses casos aqui, está sendo colocado, né, 124 eletrodos. Né? Aqui, por exemplo, se você ver a mão desse paciente, ele está com o mouse, né, alguma coisa que, na verdade, ele vai fazer uma tarefa
e aí ele vai ter que mexer o dedo e eu vou poder ver o que está acontecendo aqui na atividade cerebral. Isso é importante para a gente fazer análise, que a gente chama de potencial evocado. Potencial evocado, né, quando eu dou um estímulo e vejo, né, o que ocorre nas minhas áreas sensoriais. É evocado porque ele está sendo provocado pelo estímulo. Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de um gráfico, de um eletroencefalograma. Então, o eletroencefalograma ele é fundamental ainda hoje, né? A gente usa muito hoje na prática, na clínica. A gente usa o eletroencefalograma para fazer análise, né, em condições do indivíduo, se o indivíduo tem uma epilepsia, ou se o indivíduo teve um sintoma que foi uma crise convulsiva, porque são duas coisas diferentes, né? A crise convulsiva é aquele movimento em que o indivíduo faz o movimento, que é também uma crise epiléptica, né? Sendo que a crise epiléptica ela pode ser uma convulsão quando eu tenho uma resposta motora, mas eu posso ter uma crise epiléptica que a gente chama, né, simplesmente uma crise epiléptica de ausência, não porque não tem a resposta motora. O indivíduo fica apenas inconsciente por questões, né, de segundo, às vezes pode chegar até minutos, né, sem nenhuma resposta sensorial. E a gente consegue detectar isso fazendo um registro eletroencefalográfico. Então, o eletroencefalograma ele é importante para estudar as epilepsias e, né, as crises epilépticas que podem ser decorrentes de uma epilepsia ou pode ser de uma doença. Então, imagine, o indivíduo ele tem um problema cardíaco, ele tem uma parada cardíaca, isso provoca uma diminuição de oxigenação, ele provoca hipóxia no cérebro, e essa hipóxia pode gerar lesões cerebrais e, posteriormente, ou inclusive imediatamente após a hipóxia, o indivíduo tem uma crise epiléptica por causa disso, o que inclusive agrava o caso. Se o indivíduo tem uma crise epiléptica, ele tem que ser submetido a um exame eletrofisiológico para ver se isso é algo que é decorrência de uma lesão permanente ou se aconteceu só espontaneamente naquele, né, momento ali. Tá? O eletroencefalograma também ele é bastante utilizado, né, em crianças que têm, por exemplo, déficit de aprendizagem ou alguma alteração motora, porque aí eu consigo ver, né, funcionalmente como é que está o desenvolvimento cerebral. Tem alguns casos, por exemplo, eu vejo uma lentificação da atividade elétrica, isso mostrando que eu tenho poucos neurônios ativos no córtex. Então, isso é um problema, né, de desenvolvimento, né, que pode acontecer. Uma outra, né, situação, né, é no caso, né, de morte cerebral. Para fazer um transplante de órgão, né, que aí quando eu determino, né, a morte cerebral, é o que eu preciso, né, fazer uma avaliação da pessoa, né, se o cérebro está ativo ou não. Então, para fazer essa ativação, para fazer essa avaliação, né, o que eu faço é um registro da atividade elétrica cortical através do eletroencefalograma e eu tenho que ver que não tem atividade elétrica nenhuma. A não ter nenhuma atividade elétrica, aí eu digo, morte cerebral, e aí eu posso fazer, né, o transplante. Uma técnica nova, né, que ainda está sendo utilizada basicamente em pesquisa, a gente não tem ainda uso em clínica, também porque é uma técnica muito cara, é o eletromagnetoencefalográfico. Então, isso aqui é um registro, né, não da atividade elétrica, mas do campo magnético que está sendo gerado pela atividade elétrica aqui, né, que o indivíduo está nessa máquina. Então, isso aqui a gente tem usado apenas na clínica, tem poucos laboratórios, em pesquisa, tem poucos laboratórios no mundo que utilizam porque é muito caro, é uma técnica cara e é uma técnica ainda complexa que a gente não sabe muito bem interpretar todos os resultados. Eu, pessoalmente, nunca utilizei, né, essa técnica. A outra coisa que a gente chama de eletrofisiologia clínica, né? Então, isso aqui é um sujeito, né, experimental, né? Então, ele está aqui com vários eletrodos, então, isso aqui, os eletrodos estão colocados aqui no couro cabeludo, né? Então, eu espero que no próximo semestre eu consiga fazer né, o curso de extensão com vocês, ensinar vocês a colocar os eletrodos, né, como é que se coloca direitinho. Esses fios aqui todos vêm para cá, é colocado e daqui vai para um computador.
Aí, no computador, a gente faz, através do software, a gente consegue fazer um mapa da atividade cerebral. Então, as cores azuis, elas significam baixa atividade, e as cores vermelhas significam maior atividade. E aí, com isso, eu consigo dar estímulos e ver essas respostas. Isso aqui é o que eu falei para vocês anteriormente, o potencial, né, evocado, o potencial provocado, né, para o estímulo. Então, isso é uma coisa da clínica do dia a dia. Hoje, isso é uma questão que a gente já faz na clínica, em eletrofisiologia clínica. A eletrofisiologia clínica, ou neurofisiologia clínica, como é chamada, é uma subespecialidade médica. Então, alguns médicos fazem neurologia clínica e depois de neurologia clínica, depois de fazer a residência em neurologia, ele faz uma subespecialidade chamada neurofisiologia clínica. Então, neurofisiologista clínico é quem se especializa em fazer, né, os estudos neurofisiológicos. É ele que vai fazer os exames, né, de eletroencefalograma, de potencial focado, né, e etc. Então, nós vimos, né, como, né, a gente, hoje, em termos técnicos modernos, a gente detecta a atividade elétrica. Agora, nós vamos fazer o inverso. Técnicas, né, de estimular o cérebro eletricamente. Então, a primeira coisa aqui que nós estamos chamando é a estimulação elétrica profunda. Então, nesta figura aqui, o que é que a gente tem? A gente tem um diagrama mostrando aqui uma área, né, do cérebro, que eu tenho aqui dois eletrodos, um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, e aqui eu tenho um marca-passo. Esse marca-passo aqui ele gera corrente elétrica, e aqui ele está conectado, aqui vai tudo por debaixo da pele, e chega aqui pela cirurgia. Então, aqui é uma cirurgia, a neurocirurgia, uma cirurgia estereotáxica. Aqui é uma radiografia mostrando aqui os eletrodos, são os eletrodos muito fininhos, né? Eles são fixados lá na região. Isso aqui é do exemplo lá de uma cirurgia alemã. Aqui é um outro radiografia mostrando aqui a posição do eletrodo. E aí, esse sistema aqui, né, o marca-passo é quem vai, né, estimular essa área. Então, aqui no caso, a gente chama de estimulação cerebral profunda. Isso aqui é um paciente, isso aqui a gente faz em vários casos, mas o mais comum é em paciente com doença de Parkinson, né? Então, paciente com doença de Parkinson, né, ele, né, pode, né, se beneficiar, né, dessa estimulação. Então, aqui eu ponho os eletrodos, eles vão estimular lá os núcleos, né, da base, né, e ao estimular os núcleos da base, aqui, ele vai permitir com que o paciente que está numa situação com rigidez, né, motora, ele consiga executar os movimentos. Então, esse é um dos casos. A gente também usa para depressão grave, que não é que é refratária a medicamento, né, também é utilizado. Alguns casos de epilepsia a gente usa também, né, a estimulação elétrica profunda. E em outras situações também é o que nós chamamos, né, de dor crônica, né, neurológica, a gente também pode usar a estimulação elétrica profunda. Uma forma da gente utilizar, que não é estimulação elétrica profunda, mas é a estimulação elétrica de superfície. Aqui, no caso, nós estamos falando da estimulação magnética. Então, isso aqui está aqui o aparelho, aqui a profissional está fazendo aqui os exames. Eu tenho aqui a bobina, certo? Essa aqui é a bobina, né, nessa região. E aqui na bobina, isso aqui, o paciente está com uma touca com seus eletrodos, que aqui ele está fazendo um eletroencefalograma e fazendo estimulação elétrica. Aqui, novamente, ó, aqui é a bobina, né? Então, a bobina aqui eu faço um campo magnético. Lembrando que quando eu faço uma bobina no campo magnético, o campo magnético tem mais ou menos a forma de um cone. Então, nessa região aqui é que eu vou ter a maior atividade, né, magnética, e eu posso fazer com que essa região aqui, sendo nessa região aqui, ela vá bater lá exatamente na área da linguagem. Aí eu bloqueio a área da linguagem, ou estimulo a área da linguagem, ou a área motora, e assim sucessivamente. Então, eu posso usar. Essa estimulação magnética, né, ela é importante para a gente fazer os mapas cerebrais e estudar a funcionalidade. Além da estimulação elétrica magnética, a gente tem aquilo que eu chamo de estimulação transcraniana. Vocês já ouviram falar muito, né, em eletrochoque, né? Então, eletrochoque é semelhante ao que nós estamos mostrando aqui.
Porque, neste caso aqui, nós usamos a estimulação magnética. Aqui, nós usamos estimulação por corrente, né, contínua, não corrente alternada. Vocês devem ter visto várias vezes a discussão polêmica, né, entre o Thomas Edison e o Tesla, né, porque o Tesla defendia a corrente alternada e o Thomas Edison a corrente contínua, e o Thomas Edison dizia que a corrente contínua, né, era tranquila, né, era segura, e a corrente alternada não, a corrente alternada podia matar. Aqui o que a gente faz é o uso de corrente contínua, mas não de corrente contínua de alta voltagem. A gente usa, né, uma bateria pequena, por exemplo, uma pilha de 9 volts, né, e, na verdade, essa bateria, o que eu vou fazer é colocar um eletrodo numa determinada região aqui do couro cabeludo, que eu botei aqui no hemisfério direito, e o outro eletrodo eu botei aqui no hemisfério direito, e vou passar uma corrente. Então, quando eu passo essa corrente de um lado para o outro, né, ela vai, em determinadas regiões, promover alterações, né, nos campos elétricos e aí interferir na atividade elétrica cerebral. Essa baixa amplitude aqui, né, ela é segura, ela não provoca nenhum dano cerebral, né, ela apenas provoca uma alteração transitória na atividade elétrica cortical. E aí, dependendo da posição do eletrodo, direito, esquerdo, etc., né? E aqui, essa estimulação, aqui o que eu faço é contínua, né? E aí, essa estimulação contínua, eu posso fazer de um jeito que ela vai afetar determinadas áreas. Quando eu faço isso, eu posso, então, estudar determinadas áreas através dessa estimulação. Isso tem sido utilizado, né, para também dor crônica, zumbido, né? Zumbido é aquela situação em que o indivíduo tem uma lesão neural, né, lá no nervo auditivo, né? Então, esse nervo auditivo, ele ou foi um tumor, deu alguma alteração, é um vaso que está passando aqui naquele nervo auditivo, e aquilo fica hiperativando aquele nervo fica hipergerando potenciais de ação. E isso gera, né, um ruído que nós chamamos de zumbido. Então, imagine um indivíduo que passa, né, a vida inteira com aquele barulho na cabeça, zum, constantemente. Então, aquilo é muito desagradável. Então, a gente pode utilizar tanto a estimulação magnética, como, né, a estimulação transcraniana, por corrente contínua, para, por exemplo, bloquear a atividade desse nervo. E aí eu reduzo, né, esse zumbido. O mais interessante, né, é que a gente sabe que eu posso modular a atividade desse nervo especificamente através dessa estimulação. Eu faço sessões de estimulações e vou modulando, e aí depois esse zumbido ele desaparece, né? Embora isso não sem atrapalhar, né, a audição do sujeito. Então, isso tudo, né, ocorre, né, porque a gente sabe que toda célula, na verdade, ela é uma bateria. Então, eu queria perguntar a vocês, por que a gente pode dizer que toda célula é uma bateria? Alguém pode responder? Por que toda célula é uma bateria? Aqui nós temos desenho de uma célula e aqui de uma bateria. O que é que tem de comum entre uma célula e uma bateria? É o polo positivo e o polo negativo, a diferença transmembrana de polaridade. A diferença de polaridade? Mas por que tem essa diferença de polaridade? Porque, por conta acho que são as bombas de sódio e potássio, gradiente eletroquímico e tudo mais, que contribui para que internamente a célula fique mais negativa e externamente fique positiva. Seria isso? Tá. Então, o que nós entendemos, né? Por que esse fenômeno ocorre? Então, Heitor, né? Na verdade, eu tenho um acúmulo de cargas negativas dentro da célula. Certo? Você concorda comigo que eu estou dizendo que a célula acumula cargas negativas? Que as proteínas elas tendem, né, a ficarem com carga negativa. Dentro da célula tem mais proteína do que fora da célula.
Então, naturalmente, as células têm mais cargas negativas. Você concorda comigo? Tá falando comigo, John? Sim. Sim, sim. Sim, esse seu sim está muito... Eu entendo. O que eu lembrava era dos íons, eu não sabia isso das proteínas. Tá. Porque assim, a gente tem que começar lá do início. Então, na verdade, o que eu tenho mais é as proteínas negativas. Então, se eu tenho mais cargas negativas dentro da célula, eu vou atrair íons positivos para dentro da célula. Certo? Certo. Tá? Então, eu vou atrair íons positivos para dentro da célula. Né? E aí, a questão é que a gente tem essa membrana celular, que é uma membrana meio chatinha, né? Aqui a gente tem essa fotografia de microscopia eletrônica. Eu tenho aqui uma camada de lipídio, né? Que funciona como isolante, né? Então, olha, essa camada aqui é maluca, ela não deixa passar nem água aqui. E a água é o nosso solvente universal, certo? E os nossos íons, e a maioria das nossas substâncias, eles estão dissolvidos em água, então eles estão, né, tudo hidratado. Então eles não conseguem passar por essa membrana. Então como é que eles vão passar por essa membrana? Que é um isolante que impede, né, passar qualquer substância que esteja, né, hidratada. Claro que nós também temos algumas substâncias que são lipossolúveis que passam facilmente pela membrana, mas a maioria não passa, né, pela membrana especificamente, por causa da camada de lipídio. Então, como é que ela passa pela membrana? Como é que uma substância, um íon, por exemplo, hidratado, passa pela membrana? Alguém pode responder? Pode comentar? Pode ser por meio de transportadores, proteínas transportadoras na membrana, que aí pode ter bombas, canais, vários tipos, dependendo do modo como é feito o transporte. Qual o principal? O mais comum? É o canal? É o canal, certo? Não precisa nem de energia. Né? Então, assim, eu vou ter o quê? O que é um canal? O canal é uma proteína transmembrana que ela vai permitir, né, com que haja, né, a passagem desse íon. Eu vou ter também transportadores. Esses transportadores podem ser passivos ou ativos, né, com gasto energético, e vão trocar, né, a substância do extracelular para o intracelular. Né? Então, diga. Mas o canal ele não depende de algum outro estímulo para poder transportar, não? Porque, tipo assim, a bomba está lá funcionando o tempo todo, mas o canal ele precisa ou de um neurotransmissor, ou se ele for dependente de voltagem também. Isso. Então, assim, olha, a gente fala do modelo mosaico fluido. Então, isso aqui é uma proteína integral, né? Integral, a gente chama ela integral porque ela está aqui, né? Passando por todas as membranas, né? Vai da parte exterior, né? No extracelular e no intracelular. Aqui tem as camadas de lipídio. Então, essa proteína, ela pode permitir a passagem de uma substância livremente, sem precisar de nada, de nenhum estímulo. Ela está aí e permite. Por exemplo, a gente tem canais que são canais para água. Hoje a gente fala de canais de água. A gente tem canais para íons, né, que permite, por exemplo, que íons passem. Então, esses canais, eles são proteínas. Se eles são proteínas, eles vão ser, né, produzidos pela célula. Então, eu vou ter genes ativos para produzir essas proteínas. E essas proteínas, então, elas se estabelecem nessas membranas. Lembrando que essas proteínas, elas, né, aparecem e desaparecem. Por isso que a gente chama do modelo de mosaico. Mosaico porque você tem aqui um desenho e fica aparecendo aqui essas coisas funcionando, parece um mosaico.
Fluido. Fluido porque, às vezes, as proteínas sobem e descem. Elas ficam expostas ou não. Então, eu tenho proteínas que estão abertas e são altamente, né, seletivas a determinados íons. Então, já posso adiantar que eu tenho proteínas que estão sempre abertas a íon potássio. Então, o potássio ele consegue, né, passar por essas proteínas facilmente. Mas eu tenho outras proteínas que elas dependem, como o colega comentou, de voltagem. Conforme seja a voltagem, é que elas vão mudar a sua conformação e vai permitir ou não. Outras proteínas, elas vão depender de um ligante, que é por exemplo, pode ser um neurotransmissor, que vem e liga, e essa proteína é um canal, aí depois que esse neurotransmissor, que é um peptídeo, por exemplo, ou uma molécula, uma amina biogênica, que se liga aqui a essa proteína, ela muda a conformação. Então, eu tenho canais, né, diferenciados. Tá? Então, uma das coisas fundamentais, né, aqui a gente tem nessa figura, né, que é a passagem, né, de íons pela membrana. Né? Então, aqui eu estou representando, por exemplo, né, uma situação de um canal, por exemplo, que é dependente, né, de voltagem, né? E aqui eu tenho uma molécula, né? Então, aqui, veja, eu tenho moléculas aqui hidratadas. Ó. Aqui eu tenho como se fosse representando, né, uma molécula de sódio. Né? Aqui eu tenho uma molécula de sódio, aqui, né? Aqui uma outra. Aqui eu tenho uma molécula de um íon potássio, desculpa, molécula não, um íon potássio. Né? Então, aqui eu tenho um canal de potássio. Né? Esse canal de potássio, mesmo o potássio aqui hidratado, ele passa facilmente. Aqui eu tenho um canal de sódio, né? Ele vai passar aqui pelo canal específico de sódio. Então, eu tenho uma representação aqui maior. Então, aqui ele está hidratado, vai, se liga aqui e ele vai novamente, aqui ele está no extracelular e vai para o intracelular. Passagem. Aqui eu estou mostrando dois íons que são mais presentes. E esses íons podem atravessar essa membrana de uma forma facilmente. E a questão é que, quando nós vamos olhar, né, os neurônios, que são as unidades funcionais, células, né, o que é que eu vou ter num neurônio? Então, aqui eu tenho diversos tipos de neurônio. Né? Então, aqui, esse aqui é um modelo, né, um esquema, porque eu tenho a região de captar o estímulo, que eu estou chamando aqui de input, tá? A região que integra, então, isso aqui eu tenho a parte, né, do corpo das células com dendritos, os dendritos estariam aqui, que detectam, né, a entrada, né, de sinais neurais. O corpo da célula integra, e aqui eu venho para o axônio, aonde vai ser conduzido, e aqui é onde, na terminação do axônio, eu vou liberar novamente neurotransmissores e assim continuar. Então, isso é típico de um modelo neuronal. Isso aqui é de um neurônio sensorial. Né? Então, esse neurônio sensorial é um neurônio bipolar, em que eu tenho, aqui é o corpo da célula, aqui é o axônio, que termina na superfície da pele, por exemplo, as extremidades desse axônio aqui são receptores. Gera potencial, se propaga, vai para cá e vai fazer sinapse aqui, ó, lá no final, com outro neurônio. Então, neurônio central, esse aqui é o neurônio, né, periférico. O neurônio motor, né, estaria aqui representado. Então, esse neurônio, o corpo desse neurônio, ele está lá na medula, lá na região anterior da medula. Eu tenho aqui os dendritos, né, dele. Esses dendritos vão receber sinapse lá que vem do sistema nervoso central. Lá na medula, ativam, gera potencial de ação, que se propaga e vai fazer sinapse lá no músculo e ativar o músculo. Eu tenho aqui um neurônio que está dentro do sistema nervoso central, que eu vou chamar, um neurônio, né, interneurônio. Eu tenho aqui os seus axônios, que vão receber e vão atuar sobre um outro neurônio. Aqui são neurônios de projeção. Isso aqui eu poderia dizer que esse aqui seria o neurônio que está lá no córtex e vai fazer sinapse com outro neurônio. Isso aqui pode ser, por exemplo, um neurônio, né, motor. Né? Eu tenho um neurônio, aqui que está se projetando, por exemplo, lá para uma célula capilar, né? Desculpa, um capilar, que é um vaso sanguíneo. Esse neurônio aqui ele pode estar lá no hipotálamo e ele vai produzir, por exemplo, dopamina, liberar dopamina, e essa dopamina vai para a circulação sanguínea, e da circulação sanguínea vai até a hipófise,
E na hipófise, por exemplo, ela vai fazer, por exemplo, né, o bloqueio da liberação, né, da prolactina pela hipófise. Então, alguns neurônios eles vão funcionar como pré-ativador de liberação, né, de hormônios. Os neurônios também a gente tem que entender que eles são... Eu tenho aqui a marcação do corpo dele, aqui lá no corpo, está lá na região cortical. Se eu colocar uma substância, ele pode ser detectado e ele se propagar e vai até para outras áreas. Então, veja, esses axônios eles são muito longos. Geralmente, né, o neurotransmissor, né, ele é produzido aqui, os canais, ele é produzido aqui, porque aqui, no corpo da célula, é onde eu vou ter o quê? Né, o núcleo, né, DNA, eu vou ter os genes, que vai, né, fazer tudo, né, aqui no corpo da célula a síntese proteica. E essas proteínas, por exemplo, transmembranas, os neurotransmissores, eles precisam ser transportados, né, por esses longos axônios. Né? Por isso que a gente tem que entender que os neurônios, aqui a gente tem figuras mostrando, né, aqui a membrana, né, são membranas diferentes. Então, aqui eu estou a membrana do núcleo, certo? Aqui é também membrana, né, nuclear. Né? Aqui outra membrana nuclear. Então, na verdade, o núcleo das células aqui é que vão produzir essas substâncias que vão lá para as terminações. Ó. Produz aqui e vem para cá. Né? E esse transporte, né, aqui pelos axônios, eles vão ser feitos por proteínas, né, tubulares, que são, né, os miofilamentos. Então, na verdade, esses miofilamentos são segmentos proteicos importantes, porque eles vão servir para permitir com que eu tenha, né, o transporte, né, de molécula lá do núcleo da célula até a extremidade. Né? Então, eu produzo aqui e tenho que transportar até aqui a extremidade, por exemplo, para liberar pela sinapse. Então, essas proteínas são importantes. Essas proteínas, inclusive, quando elas precisam, né, estar toda hora em turnover, ou seja, sendo reprocessada, quando você tem um excesso desses filamentos dentro das células, né, ou vai, por exemplo, para a matriz extracelular, aqui no caso, vai formar aquilo que a gente chama, né, de placa de amiloide, né? Vai, por exemplo, promover uma formação dentro da célula, quando ele está acumulado dentro da célula, que chama-se de corpo de Levy. E é claro que a própria célula tem mecanismo para degradar isso. Quando esse mecanismo de degradação ele não ocorre, a gente acaba provocando morte neuronal. Isso, por exemplo, é um dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos em algumas doenças neurodegenerativas, né, como a doença de Alzheimer. A célula vai perdendo essa capacidade de promover, né, essa limpeza, você tem acúmulo dessas proteínas, desses neurofilamentos, formam-se placas, e essas placas, tanto no intracelular como no extracelular, promovem morte, né, neuronal. Então, para finalizar esse primeiro momento, eu vou comentar com vocês essas propriedades fundamentais do neurônio. Primeiro, é a sua capacidade de ser excitável, a excitabilidade, que é a capacidade de gerar um potencial de ação no axônio. A outra é a condução, né? Esse potencial de ação ele pode ser conduzido ao longo do axônio. A transmissão através da sinapse, e essa sinapse ela vai poder ser elétrica, né, ou química. Além disso, o processo que a gente chama de integração, ou seja, o que é que vai acontecer na célula pós-sináptica. E a plasticidade, o que seria a plasticidade? A capacidade, né, de modificação desses circuitos neurais. E a capacidade de modificação desses circuitos neurais é a capacidade de modificar a funcionalidade na membrana, né, pós-sináptica.